Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Estamos de volta mais uma semana. Estamos prontos aqui para estudar mais uma lição. Nesta semana, estudaremos a lição de número 5 e nós falaremos sobre o lamento de Jó. Então, aguardo você daqui a pouquinho, aonde nós falaremos desse assunto, desse tema ou desse lamento de uma forma bem dinâmica e bem explicativa. Então, quero contar com você daqui a pouquinho, logo após a nossa vinheta, com mais uma lição abençoada sobre a vida desse patriarca, essa história tão maravilhosa e esse fim tão maravilhoso também que se deu aí a vida de Jó. Amém? Posso contar com você? Daqui a pouquinho nós voltamos aqui. Fala, meus queridos, de volta. Estamos novamente aqui com vocês e nós vamos estudar nessa semana mais uma lição, né? Como eu disse aqui, a lição dessa semana é a lição de número 5 e estamos aqui estudando, né, alguns assuntos aqui desse tema tão maravilhoso que é a vida desse patriarca, né? Bem importante e bem interessante para nós aqui estudar sobre a vida de Jó. Então, nessa semana, nós estamos já na lição de número 5 e nessa semana nós iremos aqui falar já a respeito aqui desse lamento, né, a qual Jó, ele abre, assim, o seu peito, a sua voz, ou solta o seu grito, solta ali o seu grito de sofrimento e o seu grito de lamento ali. Então, Jó quebra o silêncio depois de alguns dias ali de sofrimento. Até então, nós vemos passo a passo do que aconteceu com o patriarca. Ele perde filhos, perde bens, a sua esposa a, o, compele ali a amaldiçoar o seu Deus e morrer, né? Ele perde propriedades, gado, até aqueles que trabalhavam, que estavam à responsabilidade de Jó. Então Jó perdeu muita coisa e agora Jó é acometido de uma enfermidade e ele estava ali agora fora da cidade, longe dos amigos, longe da sua família, estava agora descartado ali num lixão, sentado nas cinzas e com cacos de vidro. O único consolo que Jó tinha ali era cacos ali de telha, na verdade, cacos de telha e aquela situação que Jó estava vivendo no lixo da cidade, fora da cidade, com cacos de telhas coçando ali as suas úlceras, as suas enfermidades, e agora chega-se junto dele, né, 3 amigos ali para acompanhar ali o seu sofrimento. E esses amigos, eles em silêncio apenas choram juntamente com ele, vendo ali aquela situação e não pronunciam palavras alguma até dar aqueles 7 dias, né, de luto, de lamento, de choro, de angústia. Jó agora quebra o silêncio e nós vamos aqui observar e nós vamos aqui passo a passo entender aqui esse lamento a qual Jó agora expressa diante ali de Deus e dos seus amigos, amém? Então vamos lá. Antes de nós entrarmos aqui, já quero estar agradecendo aí a tua presença, quero agradecer por você estar aqui comigo, aqui no nosso canal EBD para Todos, aonde nós trazemos semanalmente as lições. Então, toda semana nós postamos aqui um tema, né, passo a passo da nossa lição. E eu quero aqui convidar você que ainda não se inscreveu no canal, você que está nos assistindo, está nos acompanhando e ainda não se inscreveu no canal, quero convidar você para estar se inscrevendo no nosso canal e nos ajudando aqui, gente. A sua presença é muito importante para nós, a sua inscrição no canal também é bastante importante para nós, pois motiva cada dia mais nós estamos fazendo o melhor para Deus. Então, eu tenho me dedicado, tenho feito aqui, né,
esse trabalho aqui para trazer algo aqui, tanto para aqueles que lecionam, como também para aqueles que vão ser lecionados. Então, nós falamos aqui na simplicidade, né? Trazemos aqui algo na simplicidade, mas eu garanto para você que é algo de Deus, é algo que Deus coloca no nosso coração e é algo que nós procuramos aqui compreender para estar trazendo para você, fazendo o melhor e trazendo para você aqui o melhor, tá bom? Então, não se esqueça, compartilhe aí também, por favor, o nosso vídeo, se você puder compartilhar, aí fica do seu critério. Se você quiser compartilhar, se você puder também deixar o seu likezinho, que também, gente, cada movimentação que você dá, o seu comentário, o seu like, né, o seu compartilhamento aí, a sua inscrição no canal é bom para nós, que o nosso canal ele vai sendo aí mais visto, né? Ele vai sendo aí, até mesmo o YouTube dá essa ajuda também de estar movimentando o nosso canal aí para mais pessoas estar assistindo. Então, nos ajude aqui, né? E vamos lá, vamos aqui sem mais demoras aqui. Então, você pode deixar o seu joinha aí para fortalecer aqui o nosso canal, beleza? Então vamos lá. Tema de hoje, o lamento de Jó, como eu disse. Então nós vamos falar desse tema tão importante aqui, né? Desse momento tão difícil da vida de Jó. E esse momento é o momento que dá-se ali toda a discussão, né? Que nós vamos ver a respeito de Jó e seus amigos e questionamentos e tudo aí que Jó passou juntamente ali com os seus amigos. Então vamos lá. O nosso texto áureo aqui, como de costume, né? Está em Jó no capítulo 3, verso 24, e diz assim, ó: porque antes do meu pão vem o meu suspiro. Porque antes do meu pão, ou antes do pão, né? Vem o suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Olha só, gente, que poesia de um coração, né? Essa poesia claro, é claríssimo, né, de um coração que está sofrendo, que está passando por dificuldade, está em luto, né? Então, ele fala aqui do pão, né, do seu suplício, que antes do alimento vem o sofrimento, né? Então, o sofrimento que Jó passou para do decorrer da sua vida, do decorrer da sua história, para ele poder tirar ali forças para, a fim, tirar o seu pão. E o meu gemido se derramam como água. Então, olha, era como que se os seus olhos se tornassem um oceano de tanto sofrimento, de tanto choro, que Jó sofreu, de tanto sofrimento que Jó passou. Parecia que ele estava ali chorando um rio, né? Mesmo que seja algo, né, abstrato, mas parece que ele estava derramando-se como um rio. É um exagero, parece né, um exagero, mas é a realidade da vida. O sofrimento faz com que nós choramos, sofremos, e aquilo parece que não tem fim, mas Deus ele coloca fim em todas as coisas desde o começo. Vamos lá, a verdade prática diz assim, ó: o sofrimento pode nos levar a situações de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Então, olha, qual é o sentido, qual é o sentido de você passar por provações, se não é você acreditar que Deus ele vai te aprovar? Então, toda aprovação que o ser humano passa, tudo que o ser humano vem enfrentando, dificuldades, choro, perca, tudo isso ele faz parte de um processo de aprendizagem. A vida ela é um processo pedagógico. Então, nós literalmente aprendemos em meio ao sofrimento. Parece que a vida, né, a vida de gozo, a vida de felicidade, a vida abundante, parece que não nos traz muito ensinamento, parece que nós não tiramos lições em meio à bonança, em meio à alegria. Parece que isso não nos faz aprender, mas o que faz com que nós criamos raízes, que nós crescemos ou cresçamos espiritualmente, cresçamos materialmente, intelectualmente, é no momento das dificuldades. As lutas, as dificuldades e as provações, elas vêm para nos fazer crescer. E você vê que Jó, ele
fala no final, assim, quase no finalzinho do seu sofrimento, já passando para os momentos ali de alegria, passando para o momento, saindo do sofrimento e entrar no momento de alegria, Jó ele descobriu uma coisa. Jó ele descobriu que ele não conhecia a Deus, ele não conhecia a Deus, ele só apenas tinha ouvido falar, mas os olhos, com seus próprios olhos, ele não tinha ainda conhecido a Deus, ele não sabia, ele não tinha tido um contato visual direto com Deus. E Jó descobriu isso em meio ao sofrimento. Quando Jó passou por todo aquele sofrimento, ele diz: Olha, eu sabia, eu sabia que eu só tinha ouvido falar, mas eu não conhecia Deus face a face. Mas agora eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Então, muitas das vezes nós não conhecemos a Deus, nós só ouvimos falar. As nossas experiências, as nossas experiências com Deus são rasas, as nossas experiências com Deus são mínimas, é superficial, nós não temos uma experiência mais profunda, mais, mais soberana, né? No sentido da soberania, da grandeza. Não conhecemos a Deus de uma forma especial, de uma forma mais atuante na nossa vida. Mas aí, quando nós começamos a passar por sofrimentos, por provações, aí nós começamos a buscar mais a Deus. Porque quando nós estamos em processo de desenvolvimento, de conquista, de bonança, quando nós temos tudo, parece que nós não precisamos de Deus, nós não dependemos de Deus. Parece que nós queremos utilizar, viver com as nossas próprias forças, mas quando é tirado o chão, quando nós perdemos o chão, aí nós buscamos se segurar, se afirmar em Deus, porque nós sabemos que só Ele pode trazer para nós a fortaleza que nós precisamos. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas que permanece para sempre. Então, isso é maravilhoso quando nós entendemos que somente Deus pode nos tirar das provações ou nos aprovar em meio às provações. Então, o sofrimento pode levar a situações de extrema angústia. Sofrer, chorar, perder, nos faz e nos torna angustiados, nos deixa angustiados, mas devemos ter esperança e confiar em Deus. Nós devemos confiar em Deus, porque nesse momento, no momento que nós achamos que tudo está perdido, é somente Deus que pode nos dar uma nova direção, beleza? Então vamos lá, vamos continuando aqui. Nós vamos agora aqui para a nossa leitura, a nossa leitura aqui que está em Jó, né, no livro de Jó, no capítulo 3, já estamos aqui no capítulo 3, a partir do verso 1 ao verso 26, né, ele vai falar, sim, eu não vou ler todo o texto, você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia Sagrada e depois você pode estar lendo aí todo o texto, você vai compreender, mas eu vou ler aqui alguns textos, alguns versos aqui, para nós darmos aqui uma introdução melhor aqui na nossa lição. Diz assim o verso 1: Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a sua luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte habite sobre ele. Nuvens negras, vapores do dia, o espantem. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano, e não entra no número dos meses. Agora, gente, olha só aqui, claro que você vai ler todo o texto, você vai ver aqui falando sobre esse lamento, né? Esse lamento de Jó, e no finalzinho desse lamento, no verso 25, 26, ou 24, 25 e 26, diz assim, ó:
porque antes do meu pão vem o meu suspiro, é o que nós lemos aqui na leitura anterior, e o meu gemido se derrama como água. Verso 25, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem consegui, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então, olha só o que nós podemos entender aqui sobre todo esse lamento de Jó. É razoável, né? É entendível, é razoável tudo isso que Jó estava sentindo. É um sentimento de um ser humano que está passando por um momento muito difícil, por um momento tão trágico da sua vida. E Jó, ele tinha consciência, ele sabia que um dia isso aconteceria. Jó tinha essa convicção de que a qualquer momento poderia acontecer algo pior. Por quê? Porque ele sabia a família que ele tinha, e ele sabia os filhos que ele tinha, que ele tinha. E Jó tinha em convicção de que algo ruim viria sobre ele. E Jó aguardava. Só que, mesmo sabendo, mesmo tendo convicção e sabendo que alguma coisa iria acontecer, Jó foi pego de surpresa com tamanho sofrimento. Jó foi pego de surpresa com tamanho sofrimento porque a reação que Jó esboça mediante aquele sofrimento, não era de uma pessoa que esperava, que sabia que aquilo ia acontecer. Ele sabia que viria algo de ruim, ele se preparava para esse dia, pois ele oferecia sacrifícios, ele orava, jejuava, ele oferecia pelos seus filhos, pela sua casa, colocava em Deus a sua confiança, depositava em Deus tudo aquilo que ele tinha. Só que o interessante é que quando veio sobre ele, Jó não soube administrar de forma, claro que, né, entre aspas, né, pelas ações ou por tudo que Jó sofreu, é aceitável essas ações, pois nós somos seres humanos, e isso nos leva a perder muitas das vezes o chão. Só que, mesmo Jó sendo pego de surpresa com esse tão grande sofrimento, Jó não perdeu uma coisa, que foi a confiança em Deus. Mesmo Jó amaldiçoando o seu dia, por quê? Porque é viável ele fazer isso, amaldiçoar o seu dia, querer que esse dia não tivesse acontecido. Por quê? Porque se esse dia não tivesse acontecido, só você pensar, se esse dia não tivesse acontecido, pensava Jó, ele não tinha perdido seus filhos, ele não tinha perdido seus amigos, talvez isso não teria acontecido de seus trabalhadores, né, pessoas que tinham famílias que trabalhavam para ele também não tinham se perdido, pois Jó, ele era responsável por tudo isso. Ele tinha os seus filhos, tinha os seus amigos, seus trabalhadores, e tudo isso agora Jó vê se perder em meio a essa queda, vamos dizer assim, entre aspas, né? Essa queda de braço entre o bem e o mal. Mas logicamente que é uma conjectura, porque nós sabemos que Deus, ele é sempre onipotente, onipresente, onisciente de todas as coisas. Deus é soberano em todas as coisas. E mesmo que o mal ele queira se sobressair ao bem, mas ele nunca vai vencer. Mesmo que ele queira, muitas das vezes, até se sobressair à bondade de Deus, mas nunca o mal prevalece. Então, mesmo que o inimigo ele pareça, mesmo que pareça que o inimigo venceu, mas ele já foi derrotado desde o princípio. Então, essa queda de braço entre o inimigo e o próprio Deus, ele sabia que ele seria derrotado. Por mais que Jó perdeu alguma coisa, Jó acabou perdendo alguma coisa, mas a perda de Jó, ela se fez em ganho. Tudo isso, tudo que Jó perdeu, Deus deu em dobro. Deus deu 2 vezes mais aquilo que Jó tinha perdido. Vamos lá, vamos continuar aqui. Na lição de hoje, né, nós temos alguns objetivos aqui. Você também tem o seu objetivo de estar
apresentando na classe, esclarecer que é um dos pontos aqui da lição, esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como como um escape. Então, Jó, ele desejou a morte, por quê? Porque se Jó tivesse, no caso, primeira coisa, né? Jó desejou não ter nascido. Se ele não tivesse nascido, nada disso estaria acontecendo. Nada disso teria acontecido com seus filhos, com seus amigos. E Jó, ele deseja a morte, por quê? Porque o sofrimento que Jó estava passando era um sofrimento de morte, era um sofrimento que levava a pessoa a querer morrer. Mas uma coisa é interessante, por mais que Jó desejou a morte, isso muitas das vezes acontece com o ser humano, né? Isso pode acontecer com o ser humano, só que uma coisa é você desejar não viver, outra coisa é você atentar para com a sua vida, pois a nossa vida não pertence a nós, nós não somos dono da história, nós não somos dono da vida, não somos nós que geramos a vida em nós. É o próprio Deus. Então, Deus sabe o momento certo. Nós vamos analisar aqui alguns porquês aqui da vida de Jó, tá? Que ele questiona dentro do seu questionamento. Então, alguns porquês nós vamos ver aqui. Então, você vai estar entendendo aqui. O segundo ponto aqui, esclarecer, né, ou aclarar o desejo de Jó em ser como um abortivo. Abortivo é aquele que, mesmo ele tendo sido fecundado, pois, gente, é maravilhoso o processo de concepção, ou processo de geração da vida. Jó, ele faz uma pergunta: por que nasci? Olha, se nós formos entender esse processo do nascimento, nós vamos ver que, na verdade, não seria essa a pergunta correta. A pergunta correta seria: não é porque eu nasci, qual é o propósito? Qual é o propósito do meu nascimento? Eu preciso compreender o propósito do meu nascimento. Por quê? Porque eu nasci, seria essa pergunta que Jó fez, mas se você for buscar, se você for compreender, nós lutamos, nós corremos atrás na briga de 15 milhões de espermatozoide para chegar ali no óvulo, para conseguir entrar ali no óvulo feminino. Nessa corrida, nessa disputa entre 15 mil óvulos, apenas 5 mil deles consegue atravessar, enfrentar ou consegue superar essa dificuldade e chegar até aquele lugar. Aí você pensa comigo, mas 5 mil consegue chegar ali no óvulo feminino. Só que pelo menos 1 até 2 ou 3 ou até 5 que seja, vamos se dizer assim, consegue ser fecundado. Então, olha só que interessante, nessa briga de 15 milhões, diminui para 5 milhões, e de 5 milhões até de 1 até 8 espermatozoides, ele consegue, lutando, brigando, os mais fortes, né, os mais fortes e mais saudáveis, consegue ser fecundados. Então, olha que coisa linda, a briga, a luta pela vida somos nós que lutamos. Nós, desde o ventre, nós lutamos para viver, nós lutamos para sair, para nascer, nós lutamos para ver a luz do sol. Então, essa pergunta, no caso, por que nasci, seria um querer entender qual é o propósito do nascimento, sendo que nós lutamos para nascer, mas Deus tem um propósito. Se nós chegamos, claro que Deus tem um propósito nesse nascimento, Deus tem um propósito nas 15 milhões de espermatozoides, Deus tem um propósito nessas 15 milhões, só que Deus, ele dá a oportunidade para, dentro desses 15 milhões, 5 milhões conseguir chegar, e dentro desses 5 milhões até 8, ou o que seja, 1, 2, 3, trigêmeos, quadrigêmeos e assim por diante. Mas geralmente nós vemos essa luta, essa
essa briga para poder nascer. Então vamos lá. Então dentro desse questionamento aqui, né, desses porquês, nós vamos ver aqui Jó fazendo esses questionamentos, perguntando por que nasci, por que não morri, ou por que não nasci morto, né? Por que não nasci morto? Nesse caso, esse processo abortivo, né? Por que que eu não nasci morto? Por que que eu não fui abortado? E o terceiro, por que ainda continuo a viver? Então, Jó, ele questiona esses princípios, sendo que quem está diante da vida, quem é o soberano diante da vida é o próprio Deus. Então, vamos lá. A introdução, para nós já irmos aqui para o nosso encerramento, ela diz assim, ó: na lição anterior, vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Do estado de riqueza à prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para o consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplar seu debilitado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. Nesse lamento, Jó mirou o dia do seu nascimento e, através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento. Por que nasci? Por que não nasci morto? Por que ainda continuo vivendo? Nesta lição, veremos a reação humana diante do sofrimento. Percebemos que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado o êxito diante de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa, o causador da sua vida, deveria também ser o causador ou a causa da sua morte, pois se dele vinha o bem, também deveria vir o mal. Então, gente, olha só que coisa interessante, né? Então é aceitável, o próprio Deus falou que era aceitável, era entendível esse processo que Jó estava passando. Só que muitas coisas, por mais que nós entendemos, né, e por mais que é aceitável diante de Deus até esse processo de sofrimento, mas tem muitas coisas que nós não conseguimos compreender. Por quê? Porque os propósitos, os intentos de Deus não é para nós entendermos muitas das vezes, pois nós buscamos filosoficamente, teologicamente, buscamos até com base na física, com base na sociologia, com base nos estudos, né, científicos, acadêmicos, entender qual que é o propósito da vida. Só que nem sempre esse propósito vai ser nos esclarecido. Nem sempre teremos um entendimento na questão do porquê de muitas coisas. Às vezes nós não queremos realmente saber o porquê, nós queremos entender como. Então, entender como tudo aconteceu, isso não cabe a nós, está na mão de Deus. Nós precisamos viver a vida, nós precisamos buscar viver a vida de uma forma a qual nós agradamos a Deus, a qual nós iremos agradar a Deus, pois em meio a dificuldade, a sofrimento, se nós sempre olharmos para esse prisma, porque quando nós estamos sofrendo, nós procuramos culpados. Quando nós estamos passando por dificuldade, nós queremos amaldiçoar o dia, nós queremos dificultar as coisas, até muitas das vezes perdemos a nossa fé, gente. Isso é um fato. Isso é coisa do ser humano. Só que quando nós estamos, porque quando nós estamos em bonança, porque quando nós temos tudo, por que que isso não faz com que nós agradeçamos a Deus, colocamos diante de Deus essas coisas e falamos, olha, Deus, ele é soberano em tudo, é Deus que me deu, é Deus que me dá. Por que nós não agradamos ou queremos agradar a Deus por aquilo que Deus tem nos dado? Porque somente questionamos e quando é para nós agradecermos e agradarmos a Deus, nós não fazemos. Então, quando nós estamos passando por dificuldade, sempre lembramos
que alguma coisa, Senhor, por que eu estou passando isso? Por que o Senhor permite? Por que o Senhor tem deixado? Agora, quando nós estamos com a vida de uma forma que maravilhosamente nós queremos, aí nós esquecemos, Senhor, muito obrigado por isso, Senhor. Por que eu tenho tudo? Por que o Senhor me dá tudo? Então nós não questionamos. Nós não questionamos, nós não perguntamos para Deus por que nós somos merecedores ou por que nós não somos merecedores, ou por que eu tenho ou por que o Senhor tem me dado. Então nós somos muitas das vezes incompreendíveis nessas questões. O ser humano é muitas das vezes incompreendido nessas questões, porque ele questiona Deus quando está passando por dificuldade, mas não consegue ser grato a Deus quando ele está em bonança. Então, que nós possamos aprender, não somente questionar, que nós não sejamos somente questionadores, mas que nós sejamos também agradecedores, que nós agra consigamos, né, que nós venhamos ser grato a Deus por tudo aquilo que Deus tem nos feito também, porque é fácil questionar, mas é difícil agradecer. É difícil lembrar no momento da bonança que Deus, ele é soberano e Deus, ele dá todas as coisas. Amém? Então vamos lá. Então, o primeiro ponto aqui que nós vimos, né, que nós estudamos aqui, o primeiro ponto aqui que nós vamos, na verdade, estudar, né? É o primeiro lamento de Jó. Por que nasci? Então, Jó faz esse questionamento. Por que nasci? Então, ele tinha, nesse momento de sofrimento, ele queria saber, ele queria entender o motivo do seu nascimento. Por que eu nasci? Por que que eu por que que eu estou? Por que que isso está? Por quê? Por quê? Então, os porquês da vida. Então, o momento de dificuldade nos torna a perguntar, a questionar, questionadores. Então, por que nasci? Então, a dor que Jó estava passando, o sofrimento que Jó estava passando, ele questiona, né? Ele questiona o porquê, ele quer saber porquê de todas as coisas. Aí, o segundo ponto, que, que em lugar da memória viesse o esquecimento. Então, Jó, ele queria esquecer, né? Ele queria esquecer de tudo. Queria apenas, acho que se lembrar só das coisas boas. Terceiro aqui, que em vez da ordem viesse o caos. Então, olha só a mente, né, da pessoa que está em dificuldade. Então, muitas das vezes nós entendemos, essa lição é para nós entendermos que em meio à dificuldade, o que que o ser humano passa, né? O que vem na mente do ser humano em meio à dificuldade. Segundo ponto aqui, o segundo lamento de Jó. Por que não nasci morto? Olha só, gente, que dificuldade, né? Olha só como Jó estava sofrendo aqui. Então, você desejar a morte é sinal de que você desistiu de viver. Então, desejar a morte é você desistir de viver. Só que, como eu disse, mesmo Jó querendo desistindo de viver, Jó jamais atentou para com a sua vida. Porque uma coisa é você desejar a morte, como Elias, né? Quando ele estava sendo perseguido ali na caverna, e ele desejou a morte, ele desejou que aquele sopro de vida dele fosse tirado. E Deus falou para ele: não, ainda não é momento, não é chegado a hora, se alimenta e continua, porque o propósito que eu tenho com você é grande. Então, por que desejar a morte? Por que eu nasci? Nós nascemos com um propósito. Existe um propósito de nascimento. Existe um propósito para a nossa vida. E esse propósito, ele vem de Deus. É Deus quem dá esse propósito. Então, primeiro, descansar em paz. O segundo ponto aqui, né? Livres de tribulação. Então, Jó estava querendo, né, se livrar do momento difícil. Terceiro aqui, uma realidade para o cristão. O terceiro ponto aqui, na lição que você vai explicar ali na classe, é o lamento de Jó.
porque continuou vivendo. Gente, eu acho que esse é o ponto ápice, né, de, do questionamento de Jó, que ele questiona por que ele ainda continua vivendo. Então, eu acredito que se há um propósito na morte, se há um propósito na morte, há um propósito na vida. Da mesma forma, se há um propósito na vida, há um propósito também na morte. É Deus que ordena o tempo, é Deus o Senhor de todo o tempo. É Deus que coloca o limite, é Deus que dá a vida e é Deus que tira a vida. Nós não temos o direito, não pertence a nós, não pertence a nós questionar o porquê eu ainda estou vivo, por que que eu ainda estou vivo. Isso não pertence a nós. Se nós estamos vivos, é porque Deus tem um propósito nisso, pois todas as coisas pertencem a Ele. É, Ele diz assim: vale a pena viver? Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta: por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas estão em 3:1 e 3:12 e 3:16. A palavra hebraica amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que, por isso, torna-se incapaz de exercer sua função. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Então, da mesma forma que uma pessoa que é uma bem-sucedida, uma pessoa rica, uma pessoa que tem, que está sem problema nenhum, tem o direito de viver, o direito à vida, assim também aquele que está passando, ou miserável, como assim a palavra diz, também tem o direito à vida, pois a vida nos é dada por Deus, é Deus que determina a nossa vida. Então, se Deus ele determinou a vida ao que tem tudo, ao que está bem, Deus, da mesma forma, determinou a vida àqueles que também são considerados os pobres de espíritos, os que sofrem aflições ou que padecem necessidade. Todos esses têm direito à vida. Me faz lembrar aquela passagem do rico e Lázaro. O rico ele gozava das suas riquezas, comia do bom e do melhor, vivia entre os príncipes, se vestia das melhores roupas. E Jó, né, ali Lázaro, na verdade, né? Lázaro ali naquela situação, ele vivia uma vida de privações, comia vamos dizer assim, das migalhas que caíam, ou até mesmo daquilo que era jogado no lixo. Então ele tinha uma situação que ninguém queria, era uma vida que ninguém queria viver. Um ser humano em consciência não gostaria de viver essa vida, não se soubesse que viveria uma vida dessa, de uma vida de privações, de doenças, de comer lixo. Jamais essa pessoa queria viver, queria nascer para viver desse jeito. Mas isso não pertence a nós, isso não pertence a mim, não pertence a vocês, pertence a Deus. Então, mesmo que a nossa vida não será uma vida maravilhosa, um mar de rosas, mas Deus nos dá direito à vida. Deus nos dá direito a viver, mesmo que seja uma vida privada. Então, essa passagem do rico e de Lázaro, ali, ela nos dá a entender, nos faz compreender por que, qual é o sentido de existir, qual é o sentido de Deus tornar a existência, porque Deus tem um propósito nisso, ainda que seja um propósito que nos faça sofrer, que nos traz sofrimento, mas Deus tem um propósito maior em tudo isso. Então, o rico que não é porque ele era rico que ele foi condenado, que ele perdeu a sua salvação, não, porque a riqueza para ele era um Deus, era o seu Deus. A riqueza para ele era acima de todas as coisas. Mas se ele fosse uma pessoa sensata,
ele vendo a situação daquele pobre miserável que estava comendo lixo na sua porta, ele tinha ajudado e tinha melhorado a vida daquelas pessoas. Então, olha só, muitas das vezes a nossa riqueza, aquilo que nós temos, é para ajudar, é para melhorar a vida de alguém, é para ajudar alguém ter uma vida melhor, mas nós, com a nossa arrogância, com a nossa insensatez, nós não fazemos isso. Amém? Então, para encerrar aqui, a terceiro aqui, um caminho de sabedoria e maturidade. Nós precisamos viver, né, em maturidade, precisamos ter isso no nosso coração, ser maduro e ser sensato na nossa vida. A conclusão aqui, nesta lição, vimos o dilema de Jó, desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele. Então, toda a dificuldade, toda a luta que Jó passou, nós vamos descobrir aí nas outras lições qual foi o princípio de tudo isso e o que Deus, né, o que Deus ali através desse sofrimento de Jó quer nos ensinar. Beleza? Então até a próxima lição, até semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui trazendo para você mais um pedacinho aqui dessa vida tão conturbada e tão pedagógica de Jó. Amém? Então, até lá. Não se esqueça de deixar a sua participação. Deixa o seu likezinho para estar ajudando aqui. Até mais, se Deus quiser.